Estamos muito felizes com a sua presença aqui, a disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo esse conteúdo tão importante para que o ouvinte possa acompanhar e de repente até prevenir alguma situação, né? Tomar alguma atitude que deve ser tomada, e nada melhor do que o profissional que domina a área, que sabe, que estudou, que acompanha, que tem na prática do seu dia a dia essa função tão importante para falar e transmitir o recado necessário. Claro que em pouco tempo, mas o suficiente para a gente conversar. Já queria dar as boas-vindas ao psicólogo Jabner Lima, né? Seja muito bem-vindo ao Informativo da 87 e é um prazer lhe receber aqui. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui, agradeço pelo convite. E é um prazer, Flávio, te conhecer aqui a cidade e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, da experiência que a gente tem, para que mais pessoas possam, ao mínimo, levantar uma faísquinha, né, de consciência. Isso aí seria fantástico. Muito bem, eu sempre, desde sempre eu falo isso, eu tenho uma admiração muito grande pela psicologia, né? A gente sempre recebemos aqui a Laís, ela sempre vem aqui falar do assunto. Agora, tivemos a oportunidade de receber você aqui para compartilhar isso que é tão importante para a gente. E assim, antes de mais nada, parabéns pelo exercício, parabéns por essa função tão nobre e de tamanha responsabilidade, às vezes meio que invisível, né? Mas tamanha responsabilidade. Eu queria que antes de mais nada, Jabner, você falasse um pouco sobre o janeiro, o Janeiro Branco, a importância dessa campanha, apesar de estar finalizando o mês, mas é tempo sim de falar sobre questões emocionais, mentais, né? Sim, com certeza. Nunca é tarde, né? Sempre é hora. Eu queria dizer que essa campanha, né, ela começou com o intuito de prevenir, porque o pessoal festeja, faz o final de ano, se alegra, enfim, se diverte. Quando chega janeiro, normalmente bate aquela melancolia, aquela depressão, né? E aí vem as contas para pagar, vem os imprevistos, vem as dificuldades. E o branco, porque é uma folha em branco, né? Foi um profissional que começou isso e despertou isso e se tornou hoje lei, né, do governo. Então, trazer a consciência que a pessoa tem um ano ali, mas que ela tem que se cuidar, que ela tem que se prevenir para que não deixe que aquilo remonte. E a gente sabe que de 1 em cada 3 população brasileira tem transtorno mental. E apenas 1 em cada 5 procura ajuda. Então, assim, os diagnósticos eles aumentam e a demanda aumenta, porém a procura ainda se torna pouca, né? A procura ainda se torna na proporção pouca. Da necessidade, ainda é pouco procura. Exatamente. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho sobre esse assunto, que é a questão do preconceito, daquele sentimento que atrapalha a solução de um problema possível, né? Exato. Que deve ser quebrado. E daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse mérito aí, que é algo muito importante, que com certeza alguém que de repente não esteja diretamente vivendo essa realidade, mas pode estar ajudando alguém através desse incentivo do profissional que vai estar falando aqui. Eu queria te perguntar agora o seguinte, quais os sinais de que uma pessoa precisa de apoio psicológico? O que ele apresenta ali que alguém já pode ligar o alerta e dizer assim, olha, aqui é necessário acionar uma ajuda de um profissional? Ok, boa pergunta, né? A gente percebe hoje em dia uma crise intensa de ansiedade nas pessoas, né? E hoje em dia a correria, as redes sociais, a tecnologia, a informação às vezes facilita muito, mas ao mesmo tempo a pessoa ela se isola ou ela não consegue dar valor àquilo que é necessário, né? E a pessoa começa a adquirir hábitos que não são saudáveis para ela, e principalmente os hábitos mentais que ainda existem, que geram pensamentos muito negativos na vida da pessoa. Então, quando a pessoa está notando que ela está com alguma emoção, está notando pensamentos ali que não são pensamentos, digamos assim, saudáveis para ela, já é hora de ela procurar ajuda. Ela não precisa estender isso, chegar no limite, né? Como que a gente já presenciou isso, a gente já vê a pessoa procura ajuda normalmente porque ela já está no limite, ela não aguenta mais, ela fala, ela precisa, né? E normalmente quando já vem querendo uma resposta imediata, e a gente sabe que a vida não é assim, a vida é uma jornada, a vida é uma construção. Então, às vezes, até essa semana eu comentei, a pessoa
perde um carro, um objeto, uma coisa, ela já fica enlutada, já gera um sentimento para ela. Então, não necessariamente você tem que esperar acontecer uma tragédia ou acontecer um transtorno grave para você procurar ajuda. Se você não está com seus exames em dia correto, você tem que já ir no médico, né? E o médico vai encaminhar você. Muito bem. E naqueles casos que, de repente, a pessoa não quer ou quer se esconder por trás, até por conta do reflexo que vai bater sempre na palavra do preconceito, a preocupação de como que vai ser vista a sua atitude, mas e quem está em volta dele? Um parente, um amigo? Qual o posicionamento que essa pessoa poderia tomar para ajudar esse que possivelmente esteja com problema? Isso, a rede de apoio, né? Hoje em dia é muito importante, a gente tem que trabalhar muito com a rede de apoio. O município aqui, ele tem a rede de saúde, que é fantástica. Eu tiro o chapéu aqui, eu não conhecia, né? Sou novo aqui no município. E assim, nós temos profissionais, os médicos, os enfermeiros, a equipe toda, né? Os técnicos são muito capacitados. Só que não basta apenas isso. Cada um tem que fazer a sua parte. E infelizmente existe o preconceito que você está citando aí, que é aquele assim, ó, o psicólogo está ali. Não, eu já tenho que ir porque eu sou louco. Cria uma estigma, né? A gente está sempre nomeando alguma coisa em nós. Nós sempre estamos dando nomes a alguma qualidade ou algum defeito nosso. E às vezes o estigma, o tabu, alguma crença ali, limitante ou talvez da própria autossabotagem do ser humano, tem essa impressão de que quem vai no psicólogo esteja, né, com problema, é louco. Na realidade, não. Nós não temos que levar por esse caminho. Nós temos que levar uma pessoa que está querendo ser melhor na vida, que quer evoluir, que quer. Por isso que eu falei que eu inicio a entrevista tentando oferecer um pouquinho de consciência para cada pessoa que está à escuta disso. Porque eu consigo ofertar isso. Agora, quem consegue adquirir é quem está nos ouvindo. É nós, ao mesmo tempo eu que estou falando e você que está me ouvindo. Porque eu não posso fazer por alguém, mas eu sempre digo assim, existe uma sala escura e você não vê nada. Mas eu vou te falando, dá um passo para a direita, dá um passo para a esquerda, sobe ali mais um pouquinho para cima, coloca a mão ali, tem um interruptor, você vai acender a luz. Coloca a mão ali, você vai acender a luz, ela acende a luz. Nossa, agora eu estou enxergando onde eu tropicava, onde eu não sabia. O caminho era esse, eu não sabia. O nosso trabalho é esse. Talvez você só precisa de quê? De uma ajuda. Às vezes nós catastrofizamos o nosso problema, nós criamos aquela famosa, né, a tempestade no copo d'água. E essa semana eu usei uma frase, e eu falo aqui de novo. Vamos manter a calma em meio ao caos. Em meio ao caos. Porque a tendência, se nós olharmos no noticiário, tudo que está à nossa volta é muito para agilidade, rapidez, energia, força. E nós não somos tão poderosos assim como algumas peças nos emprega, nos coloca. Tudo acontecendo muito de repente, tudo né? Muito essa de repente, exato. Então essa surpresa gera um desconforto emocional. E só aquele que consegue lidar com isso tem essa capacidade de aprender com isso, né? Eu estava observando aqui a sua fala, imaginando hoje o GPS, por exemplo, né? Você sai daqui para ir para um lugar, um endereço desconhecido, cidade grande, ou seja lá onde for, a dificuldade que se tem, se não se tem um equipamento de suporte para ajudar a nortear, mostrar a diferença. Às vezes você está passando ali por perto e não tem a noção de onde é. Quando vem essa orientação que norteia, que te ajuda a chegar no teu resultado final. Seria mais ou menos isso. Exato. A função do psicólogo, que está à disposição, não só mas como você falou, a questão não é apenas ter o que oferecer, mas é ter alguém que busque esse recurso, né? Exatamente, ter alguém que é preparado para isso, né? As pessoas sempre relatam para mim, né? Eu conversei com a minha amiga, eu conversei com o meu pai, eu conversei com a minha mãe, eu conversei com o tio, mas falar com você já foi um pouquinho diferente, né? Tem coisas que você pode se abrir, tem coisas que você já não pode se abrir com qualquer um. Você falar na parte técnica, né? Exatamente, né? Então, tudo isso vai englobando, né? E vai contribuindo. E é o processo de cura, né? Como você falou, o processo de melhora, o processo de adaptação. Né? Nós somos suscetíveis a tudo. Nós não somos perfeitos. E nós temos que reconhecer isso, aceitar isso e melhorar a partir daí. Nós estamos no janeiro
branco, que também é representado pela cor roxa, né? Janeiro branco e janeiro roxo. Recebemos aqui na primeira quinzena a doutora Etienne, né? E ela nos trouxe a importância, ela falando sobre a hanseníase e tudo mais, e ela falando, não misturando os assuntos, mas só para a gente entender uma coisa que eu achei legal tocar nesse assunto. Ela falava sobre a importância da prevenção, dos cuidados nas primeiras, né, nos primeiros sintomas ali, para não deixar o mal se enraizar. Isso vale para a psicologia também, não é? Vale. Ó, a gente está tendo assim, e percebe muito a ansiedade, né, a depressão e alguns comportamentos que a gente pode identificar. Então vamos lá. Se você está tendo pensamentos recorrentes na cabeça, não consegue lidar com esses pensamentos, ou pensa demais, digamos assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo vai trazendo uma carga em você, né? Eu estou preocupado com a conta, eu tenho que pagar a conta, meu Deus, hoje é dia 30, eu tenho que pagar aquela conta, ou vai vencer outra, tipo, nem vencer já tá, sim, né? Antecipando. Nós temos essa, é natural a gente ter, né, essa ansiedade, mas a gente percebe hoje que isso com o tempo vai acumulando, e você vai gastando energia nisso, você vai se debilitando, você vai enfraquecendo, e mentalmente isso também vai te sugando, isso vai te, né, vai te afetando. Se você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, um comportamento irritadiço, nervosismo, tá? Aflição, angústia que não sabe da onde, já é um indício de você procurar uma terapia. Por quê? Se você está acontecendo isso, alguma área da sua vida vai começar a defasar, né? Então, se você não quer falar com ninguém, quer se esconder, ou até mesmo tem um desejo de se destruir, destrutivo, né? Eu acho que é importante já a pessoa acender ali uma luz e já procurar ajuda. Não deixe para depois. Não tem problema, mas quando a gente começa a tratar isso já, identificando de início, já é 50% do caminho andado. Muito bem. Existem hábitos, pequenos hábitos, assim, que às vezes são até considerados como sem muito sentido, mas que faz toda a diferença, pequenos hábitos, mudanças e tal, no dia a dia de uma pessoa, que pode ajudar numa recuperação, de repente, de alguém que já está entrando em um nível preocupante psicológico? Sim. Se tratando, assim, de hábitos que a gente tem que tomar muito cuidado, e o que eu me refiro a hábitos mentais cognitivos, digamos assim, de pensamento, e você trabalhar os seus próprios pensamentos. Nós pensamos a todo tempo, né? Estamos pensando. E devido a hoje em dia nós estarmos nessa automático, digamos assim, a gente pensa alguma coisa que não está correto e declara como normal, né? Então, identificar esses pensamentos que podem nos destruir seria fantástico. Eu ter esse autocontrole, eu não deixar isso me consumir, sabe? Você conseguir analisar, avaliar o que está passando na sua mente e você conseguir interpretar isso de uma forma que você pode tirar um proveito disso. Eu acho isso fantástico. Não sei se você conseguiu me entender ou quem está me escutando. Como assim? Vamos dar um exemplo, né? Ser prático. Eu tive uma discussão com um colega, por exemplo, ou briguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou tenho tal coisa para fazer. E aí eu começo a sofrer por aquilo e começo a pensar de uma forma diferente. Não, mas se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, tudo isso passa na mente da pessoa. Ela identificar isso e escolher a melhor alternativa seria fantástico. Porque hoje em dia a gente age às vezes até por impulso. Você você nem parou para ouvir o que você falou. Quer dizer, fazer uma higiene mental de pensamentos seria fantástico. A pessoa trabalhar isso. É um hábito. Isso é um hábito, né? Hábitos comportamentais também. A pessoa praticar um exercício físico é de grande ajuda. Isso aí a ciência já provou, a neurologia mostra através disso que a produção de dopamina, a produção dos hormônios do prazer através do exercício físico que é liberado, causa benefícios para o corpo, né? E a pessoa não precisa até de medicação. Então a prática de exercício físico, a alimentação saudável são comportamentos adequados para que a pessoa se sinta bem. E
esse treino mental, esse treino, esse autocontrole, essa consciência própria de que ela precisa melhorar, de que ela pode identificar já aquilo que está distorcido nela e começar a trabalhar. Excelente. Existem algumas pessoas que se sentem, talvez a palavra, se sentem acanhado, né? Se sentem envergonhados em procurar não só o profissional, mas também outras pessoas que de fato tenham um apoio, não um apoio profissional, que deve ser o mais indicado no final de tudo, mas até mesmo para ajudar essa pessoa a chegar a encorajar essa pessoa a chegar até o profissional. É aconselhável do ponto de vista psicológico, as pessoas que estão sentindo que há uma necessidade de desabafar, né, de conversar, procurar uma pessoa de confiança, ou realmente esse sentimento de isolamento vai proteger ele de uma possibilidade? Como é que é? Existe aí, né? A gente percebe que depende da personalidade, né? Mas muita gente, eu tiro assim por o meu exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que às vezes eu tô andando e aí eu me ofereço, né, para ajudar alguém, e a pessoa fala assim: nossa, eu precisava também passar por você, eu tenho tanta coisa para falar. Olha só. Né? A pessoa já dá um toque. Sim. Assim. Então a gente entende que as pessoas hoje em dia estão carentes. As pessoas precisam ser ouvidas. Quem é que não quer ser ouvido? Quem é que não quer? Quem é que não precisa disso? Compartilhar um pouco daquilo que está no seu dia a dia. Né? A gente passa uma vida, às vezes, tão sofrida. Né? Eu não sei, por exemplo, a sua idade, mas acredito que seja aí por uns 30, mais ou menos. Faz tempo, viu? Né? Já viveu muita coisa. E você poder compartilhar a sua história com uma outra pessoa que vai respeitar essa sua história, que vai olhar para a sua história não com um julgamento, mas falando assim: eu te aceito, eu te respeito, vamos construir junto, vamos olhar por um viés mais saudável. Isso é quem, né? A pessoa precisa disso, o ser humano precisa disso para evoluir. Senão nós não precisaríamos, nós sozinhos poderíamos ser melhor. E resolver tudo, né? E resolver tudo. Mas nós precisamos do outro. Nós necessitamos do outro. Pois é. Olha, o pessoal está testemunhando aqui, os ouvintes, né? A Maria de Fátima está deixando aqui a sua opinião, está gostando dos conselhos, né? Do Jab, né? Show, segundo ela aqui, muito bem. E é isso aí, gente. Aqui é uma conversa espontânea, onde a gente busca justamente encontrar esses conselhos. É um tempo um tanto resumido, tanto é que a gente daqui a pouquinho já vai ter que encerrar, mas é uma conversa muito proveitosa que a gente vai guardar. Né? E você que está acompanhando aí, olha, pode ter certeza que, acredito eu, né, no que depender da gente aqui, vai ser a primeira de muitas. Ele vai receber outros convites também para vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento e trazer para a gente esses conselhos maravilhosos. Mas hoje já temos aproveitado bem esse momento, e se porventura, eu queria lhe deixar à vontade, sempre eu faço assim, ó, eu quero lhe deixar à vontade para, de repente, um campo que eu não entrei aqui para lhe fazer uma pergunta, pode ficar à vontade para comentar algum assunto que você vê que cabe no momento. Resumindo aqui a minha fala, né, Flávio? Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu vejo que realmente é o século que nós estamos vivendo dos transtornos mentais. E nós precisamos aprender a lidar com isso, a conviver com isso, mas não deixar aquilo que nos afeta nos dominar, nos tomar conta, nos ferir, nos maltratar. Pelo contrário, vamos chamar a dor para um passeio, ou, como eu já disse já para alguns pacientes, colocar ela no colo e falar: escuta aqui, eu quero ter uma conversa com você. Eu sei que às vezes é difícil, mexe com o calcanhar de Aquiles de cada um, mas é necessário, tá? Então, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição, né? Estou trabalhando aqui na rede pública aqui, tem sido fantástico. Quem precisar de ajuda, por mais que seja uma consulta de rotina, um exame, começa assim, cuidando, adquirindo esse hábito. Procure ajuda, que será encaminhado, e nós estaremos disponíveis para te acolher, ouvir a sua queixa, entender o que está acontecendo com você, né? Procurar ali uma solução. Eu não tenho solução. Eu acredito, né, que nós não estamos aqui para, como se diz, dar uma resposta definitiva, se é sim ou se é não, ou se é isso ou se é aquilo, mas nós estamos aqui para dizer: vamos juntos, aprendendo a viver a vida,
Então vamos junto aprender a viver a vida. Muito legal. E eu não poderia deixar de tocar em um assunto aqui. Esse aqui eu não posso deixar de perguntar, até porque é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais frequente nas pessoas. O controle com as redes sociais, com o aparelho de celular, que é um tema que se encaixa dentro dessa realidade como uma luva, né? Como lidar com isso? Tanto para a sua própria administrando seu próprio tempo de redes sociais, como também em torno da família, né? Os pais, em relação aos filhos, adolescentes especialmente. Como lidar com esse assunto tão complexo nesse período? A gente precisa falar nesse período agora para fechar a conversa com esse conselho, deixando esse conselho e o norte, como lidar com isso, Jabner? Sim, olha, a tecnologia está aí, ela pode ser usada, ela deve ser usada, deve ser aproveitoso. É boa, você viu aqui, se não tivesse o aparelho celular, eu não conseguia ajudar aquela pessoa lá, por exemplo. Sim. Então, assim, é necessário, é importante. O pai e a mãe, se tratando de criança, eles são os responsáveis legais. Então, ele tem que ter o domínio dessa tecnologia, ofertando para a criança de melhor qualidade. Eu não sou a favor de privar, de bloquear, de restringir 100%. Mas eu sou a favor de colocar limites. Nós temos que colocar limites. O nosso próprio corpo, ele tem limite, né? É igual assim, eu falo assim, você entra dentro do carro, você topa o som e você sai em disparada. Vai ter um limite, né? Então, o ser humano, o corpo nosso funciona com limite. Se tudo você colocar um limite ali, é benéfico, né? Pro pai e pra mãe. Hoje mesmo, eu atendi uma criança. E aí eu utilizei de um recurso tecnológico através de um jogo, que você trabalha alfabetização, números, letras, cores, e é super proveitoso. Óbvio que se a criança começar a usar o tablet, digamos, ou o celular, naquele TikTok, aquilo vicia, porque só vai passando. Mas se ela usa ali determinado tempo para fazer tal atividade, se torna prazeroso, se torna legal e se torna, né, uma função, uma ferramenta ótima, uma ferramenta boa para se trabalhar. Agora, claro que tudo que não é cuidado, trabalhar de forma responsável, pode afetar. E aí que entra os transtornos, que pode chegar aos transtornos. Por exemplo, a pessoa que não fica sem o celular, a nomofobia, né? Então, hoje em dia parece que está tudo favorecendo para que aconteça isso. Você já reparou, Flávio? A pessoa assim começa uma tristeza por ali e daqui a um pouco já avança. A pessoa começa com uma falta de respiração e já avança para uma crise de ansiedade. Depois ela tem que ir para o hospital, já gera um pânico. E parece que está tudo favorecendo para avançar. Mas é o que a gente tem que vir em contra, né? E não tentar, até compartilhei um vídeo, lutar contra essa maré, mas aceitar conviver com isso. As emoções são como ondas, né? O vídeo que era assim, as emoções são como ondas. Não tente vencê-las ali enquanto a onda estiver alta, 300 metros de altura, quer dizer, naquela ebulição total. Quando a água estiver plana, aí você pode nadar à vontade. Muito interessante isso aí, né? Muito interessante, e a cada palavra dita aqui nesse bate-papo, com certeza a gente tira proveito e vai levar para a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Estamos chegando ao final da conversa. Inclusive, eu testemunhei algo aqui que me chamou bastante atenção, justamente isso que ele falou, sobre, não tinha iniciado ainda, mas ele precisou dar uma atenção e com toda a dedicação, oferecendo ele, Flávio, eu preciso, segura um pouco aí, porque eu preciso concluir aqui esse, entre aspas, atendimento, né? Eu preciso acompanhar esse aqui. E é isso que enobrece, é isso que nos faz falar tão bem dessa tão nobre função, dessa tão nobre profissão, que é o psicólogo, né, que está ali a todo momento. Eu queria deixar o Jabner Lima à vontade para fazer as considerações finais, né, já de antemão agradecendo aí pela sua participação, pela entrega do conteúdo importante aqui para o nosso programa. Olha, a Soninha também se manifestou ali dizendo que ela já passou por algumas situações assim e se encontra, né, como alguém que
que já foi beneficiada com o conselho de alguém, com a orientação, né? Vai mais que conselho, é orientação de um profissional. E assim eu lhe deixo à vontade, Jabner, para as suas considerações finais. Uhum. Muito obrigado a todos. Eu queria dizer assim, o processo que o ser humano tem é incrível, e nós temos as habilidades que nós precisamos ter necessária para vencer na vida. Tudo está dentro de você, tudo está na tua mente. Você é a sua mente, você é aquilo que você produz. Você não é fruto do acaso, você não nasceu simplesmente para sofrer. Claro, você nasceu para viver uma vida, em meio a tempestades, os problemas, as dificuldades, você superá-los. Você tem capacidade para isso. Talvez você esteja aí se imaginando que não tenha, ou que já sofreu muito, que não existe mais recurso, mas existe. Está dentro de você. A força brota dentro de você. Você é a fonte da sua energia vital, tá? E eu queria dizer isso. Eu queria dizer que tem solução. Nada na vida é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem solução. O trabalho nosso é também invisível. É fantástico, Flávio, porque assim, através da fala, eu estou emanando aqui a palavra, e através da fala, invisivelmente, a gente pode sentir uma alteração. Invisível, o processo mental é isso. É invisível, né? É uma transformação que acontece de forma invisível, que a pessoa não vê, mas sente. No decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, acontecem inúmeras coisas. Você acorda de manhã cedo, escova os dentes, vai para o trabalho, almoça, volta para casa, depois, né? E acontece coisas que você nem percebe e ficam invisivelmente dentro de você, e que pode fazer você se comportar, você agir, você até pensar de forma que não seja legal. Quer dizer que além do consciente existe também o inconsciente, né? Exato. Se a gente entrar dentro agora de uma linha psicanalítica, nós vamos fundo nisso daí. Pois vai ter oportunidades aí, convite. Eu já vou deixar o convite lançado para uma próxima oportunidade aí, viu? Vai ser um prazer me receber aqui, viu? Exatamente. E aí, Flávio, concluindo aqui, esse processo invisível que acontece nos afeta e nós não percebemos. Às vezes a pessoa está irritada, nervosa, e ela não conseguiu identificar. Então, o primeiro passo, assim, identifique o que está acontecendo com você, perceba que é a sua mente, que está te influenciando, que são os seus pensamentos, que é um ambiente que você está, que é uma situação que você está vivendo, que é algum fator, um estressor, algo que está te afetando, e que você pode entender que você tem as ferramentas para você lidar com isso. Se está ansioso, nervoso, agitado, tremendo, chorando muito, emocionalmente, né? A gente diz assim, emocionalmente debilitado, enfim, as emoções à flor da pele, é o momento de você procurar um profissional para poder te ajudar. Excelente, muito bom esse bate-papo, né? E a gente só tem mesmo que agradecer, né? Proveitoso, esse momento aqui é aquele que a gente guarda, né, gente? As palavras que ficam para que a gente possa aplicar e também ajudar outras pessoas, não só para nós, mas também para outras pessoas que possam estar sendo encorajados a procurar, se há necessidade, procurar o profissional. Recebemos no programa informativo da 87 de hoje, para fechar o mês de janeiro aí, que representa a campanha Janeiro Branco, o Jabner Lima, psicólogo que atende aqui no nosso município, oferece os seus serviços, né, sempre com muita dedicação, e a gente já agradece mais uma vez e reforça o convite para em uma outra oportunidade estar aqui com a gente. Agora são 12h07, informativo da 87, oferecimento Mifarma Drogaria, Celeiro Agropecuária e Rancho do Quiosque. Fica por aqui. A segunda-feira a gente volta, né? Amanhã, sabadão, eu já desejo aí para você, ouvinte do informativo, um excelente final de semana. Juízo, gente, controle sempre, como falou, né, o Jabner aqui, equilíbrio, nem demasia nem falta, mas naquele ponto essencial que chega, eu costumo pensar que não existe como você praticar, você não consegue ser perfeito, mas o ponto mais próximo da perfeição talvez seja aí o equilíbrio, né? E ficou claro aqui com as palavras do psicólogo Jabner Lima. Nosso muito obrigado. Agora sim, finalizando,